Bem-vindos à Escola de Kabbalah, Bruhim Abbaim. Hoje a gente está aqui para poder conversar sobre essa a lua nova do mês de Av, lua nova do mês de Leão. Luas novas são sempre significativas e importantes dentro da Kabbalah, porque nos ensinam o quanto a vida é feita de renovação. A renovação da lua não só nos traz a lembrança de que tudo na vida se renova, tudo na vida possui essa energia que traz sempre uma semente, eu diria que pronta para ser meditada e injetada de intenções. Só que a Kabbalah vai nos ensinar que quando nós somos passivos e esperando que as coisas aconteçam, nós estamos escravos e presos a um destino. E, na verdade, a gente precisa sair dessa prisão. Sair da prisão é sair da repetição. E sair da repetição é, na verdade, despertar uma consciência de ação, de atividade, de nos colocar num lugar que a gente chama de proatividade. Estarmos proativos dentro da Kabbalah, eu vou fazer uma coisa aqui, estarmos proativos dentro da Kabbalah, só para eu, por enquanto, aqui. Estarmos proativos dentro da Kabbalah é aprender algo que no próprio mês de Av a gente precisa trazer para nossa consciência. O mês mais potente do ano é o mês de Leão, é esse momento, é esse ciclo. E a gente vai entender por que ele é o mais potente e o que que ele nos ensina para que a gente possa entender o que que a Cabala nos ensina. E como a Cabala nos ensina a sermos donos do nosso destino e a acessar um universo de poder, de magia, de voltarmos para a consciência de co-criadores e nos darmos conta que o tempo inteiro somos nós que estamos criando a realidade que nós estamos vivendo. Mas existem véus que acabam não permitindo com que a gente tenha essa consciência. Mas o objetivo é tirar esses véus para poder ter essa consciência, mas não é só consciência. É poder começar a agir, é poder se colocar num outro lugar e começar a fazer as coisas, pensar diferente, agir diferente, falar diferente, ter sensações diferentes. Isso é uma construção. Não existe, como na Matrix, um comprimido que você toma e você transforma tudo isso. Seria muito melhor se tivesse um comprimido, mas não tem. Então, é uma construção que a gente vai fazendo e que nós precisamos trabalhar isso, conhecer e estudar a Kabbalah e praticar diariamente, constantemente. Isso precisa fazer parte da nossa história. Esse mês, esse ciclo, é um ciclo que nos proporciona esse despertar para poder começar a agir diferente. Porque é um mês que tudo que a gente faz, a gente consegue perceber rapidamente o efeito, o resultado. Então, acompanha, que aí vocês vão começar a entender melhor. Bem-vindos à Escola de Kabbalah. Esse é o mês de Av. Lua nova começou no dia 25 de agosto. Mês de Av se constrói a palavra Av, Aleph Bet, que também é a forma como nós definimos e falamos a palavra Abba ou Av como pai, Aleph Bet, que representa as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, que corresponde ao DNA cósmico, onde absolutamente tudo foi criado nessa vida com as letras hebraicas e tudo é recriado ou criado com as letras. Esse mês regido pela constelação de Leão e regido pelo planeta, que na verdade não é planeta, obviamente, é uma estrela, que é o Sol, que é um luminar. Baruch atah
Ayuiá, Eloheinu melech haolam oseh maaset bereshit, bendito sejas Deus, Criador e Rei do Universo, que fez todo o princípio. Abençoa-os, purifica-os e com tua justiça benevolente possa continuamente retribuí-los. Barchen Tarem Rahamei Tzikatecha Ta'amid Gomlen. Bet Tet Resh Tzadi Tav Gimel. A sequência de letras que nós trazemos para esse mês de Av, meditando nas letras Kaf, Tet, Kaf, Tet. Nós meditamos durante todo o ciclo lunar nessas duas letras, que são como filtros, transformando essa luz, que é uma luz que tem uma característica em especial, transformando essa luz numa luz proativa, uma luz em que nos ajuda a trazer e viver e despertar dentro de nós o melhor que existe dentro de cada um de nós. Sejamos luz, possamos realizar a luz, possamos nos tornar um canal desta luz para poder criar e revelar a luz. Signo de Leão, esse signo, um signo de fogo, um signo masculino, um signo de impulso, um signo que traz fidelidade, traz grandiosidade, um signo que é expressivo, porque ele é a própria luz. Não é por acaso que o Sol, que percorre todos os signos durante todo o ano, ele agora, nesse momento, ele se encontra na sua própria casa, ele se encontra no seu próprio mês, no seu próprio signo. Então, é um momento em que a luz, ela se expressa e ela é canalizada de uma forma muito pura, não tem filtros. A luz vem de uma forma intensa, trazendo para esse signo, e é o segundo signo de fogo dentro da astrologia, o primeiro foi Áries, que é um signo de fogo primário, primitivo, de muita impulsividade. Agora o fogo ele é direcionado. E é um fogo de coragem, é um fogo de ostentação, de obstinação, é um fogo de entusiasmo, é um fogo de alegria, de firmeza, de grandiosidade, é um fogo de dignidade, é um fogo atraente, é um fogo simpático, é um fogo de força, porque Leão é um signo forte e que traz essa energia de força, essa energia de ação, de liderança. Leão, que é um signo de riqueza, é um signo de fortuna, é um signo diplomático, um signo que traz o poder de influenciarmos os outros, o poder de andar, de realizar, de fazer. É o poder do pai, das figuras masculinas, é o poder do rei, é o rei leão, é o poder do gerente, do dono, do presidente, é o poder daqueles que têm poder. Leão, que é pura energia, é um signo de iniciativa, é um signo de extroversão, é um signo de honra e que busca centrar para si as atenções, carregando como até defeito o egocentrismo, a vaidade e o orgulho. Leão, que traz toda a energia do líder, de que precisa aprender a ser líder de si mesmo. Leão, que traz a consciência e o trabalho de consciência de si mesmo. É tanta luz que essa luz ela precisa ser utilizada para poder fazer com que aquela pessoa de leão ou a energia que nós estamos recebendo, leonina, possa ser voltada para que a gente possa se conhecer melhor. Leão é um signo que traz sentido, significado e propósito na vida. Na verdade, o leão precisa ter um propósito e ele sente que ele tem um propósito maior. Leão traz energias estáveis e energias de expressão e de emanação da luz divina. Ele é puro desejo. E dentro dessa energia tão intensa leonina, nós vamos ter a canalização dessa luz de novo, porque o Sol se encontra na sua casa, o Sol se encontra no seu signo, sem nenhum filtro. É o Sol que rege o signo de Leão. E essa
E esse sol, que é uma representação do rei, do pai, que é uma representação do divino, é uma representação dos chefes de Estado, representa uma luz que precisa ser aprendida para ser canalizada, ou precisamos aprender a canalizar essa luz que ela é intensa. E isso faz do signo de Leão um signo de criação, de muita criatividade, um signo de atuação, né? Um signo de encenação. E é um signo que representa tamanha energia de luz que essa luz precisa ser compartilhada. E quando a gente fala no compartilhado, o signo de Leão, a gente está falando de um dos aspectos mais interessantes do Leão, que é o amor, porque é uma representação do amor. Talvez por isso o morango do amor, ele se apresenta intensamente neste mês. Ele tem super a ver com o signo de Leão. Mas é exatamente nessa energia leonina que nós também vamos utilizar essa luz, ou para exteriorização, quando o leão ama um palco e ama receber luzes, os atores, todos, né? Eles têm um aspecto leonino forte, mas o leão também nos convida a um processo de interiorização para poder buscar o seu próprio centro, aonde tu estás, aonde tu senta, qual é o teu trono, aonde tu rege, né? Tu é líder do quê? Tu é líder de ti mesmo? O que que tu lidera? O que que tu canaliza? Leão é aquele signo, né? Leão é aquele signo que representa todo o processo de prazer, de alegria, de arte, de desejo, de criar, de fazer, de realizar, mas também de ser visto por essa realização, também de ser adorado e amado por essa realização. E através dessa realização e desse olhar que recebe dos outros, de uma forma sempre admirável, amorosa, o leão, ele é um caminho onde a pessoa ela começa a ter uma noção de si mesmo. Bem, me olham, me amam, batem palmas para mim, eu existo. Eu tenho uma noção de existência. Isso todos nós temos o signo de Leão no nosso mapa astrológico. Todos nós, mais ou menos, buscamos esse lugar, um lugar onde nós queremos ser reconhecidos, queremos ser valorizados, queremos ser amados e queremos encontrar um lugar de amor, de valorização, de troca, de prazer, de alegria. Então, um leão ele vai representar, a gente poderia dizer, bem, tudo de bom. É leão que nos convida para esse caminho de conhecer a si mesmo. E leão nos convida para o caminho da transformação do ódio em amor. Leão nos convida para ter um tempo para si mesmo, para poder encontrar qual a melhor forma de expressar a tua luz, expressar o que tu gosta, o que tu quer, qual é teu desejo. Leão é aquele que escolhe, ele gosta das coisas que ele está escolhendo, por isso que ele está escolhendo. É aquele que veio para viver bem, estar bem nessa vida, porque ele tem essa relação direta com a luz que é o ouro, a luz que é a riqueza, a luz que é o luxo, a luz que é tudo de bom. Nem sempre o leão tem esse aspecto ligado totalmente ao luxo, mas as coisas que brilham realmente acabam tendo essa conversa com o signo de leão. Leão que é regido pelo Sol, Sol que traz a honra, traz a alma, traz a expressão. O Sol que é literalmente aquele círculo, vou botar aqui, que é o círculo com um ponto central, deixa esse ponto, representa o eu central e a periferia desse eu e tudo que tem na minha volta. Ou absolutamente é o teu eu e tudo que tu emana, tudo que tu emana.
e é todo o teu círculo de luz. E o teu círculo de luz é o que tu enxerga. Quanto maior o nosso círculo de luz, mais a gente enxerga. A gente enxerga além. Mas às vezes o nosso círculo de luz ele é pequeno e a gente só enxerga aquele espaço pequeno, aquele quadrado. Então, no mês de Leão, a gente pode ampliar a nossa visão. Nós podemos enxergar muito mais do que nós imaginamos que nós podemos enxergar. Mas eu posso garantir que começa por aprender a enxergar a si mesmo. Leão nos convida a construir a confiança, construir a expansão, construir o próprio poder e poder tomar para si, olha que interessante, eu vou falar, poder tomar para si o poder sobre as coisas, poder recuperar o lugar que te cabe, poder sair. Nós estávamos sob o mês de Tamuz, o signo de Câncer, que tem a ver muito mais com a criança, poder sair daquela criança ferida e agora poder entrar na criança criativa. É uma criança positiva, uma criança expressiva, é uma criança que fala alto. Ou até eu ainda posso carregar a criança ferida que vai agora chorar alto. E ela vai então trazer de uma forma muito drástica a energia do ego dela para poder impor as suas ideias. Afinal, Leão também fala dos péssimos líderes ou de momentos em que, como líderes que nós somos, estamos agindo de uma forma completamente egóica. Todos os signos, todos os meses, a gente vai ter essa dualidade. E qual lugar que a gente se põe? Como eu quero enxergar as coisas? Ok, eu posso enxergar aqueles que possuem essa luz que é totalmente mal direcionada e, na verdade, não é a luz, porque tu é o sol e tu, como o sol, tu ilumina os outros. Mas tu pode ser aquele leonino que, ok, eu sou o sol, mas a luz é só para mim e eu apago os outros. A luz pode ser tão mal direcionada que ela me cega e eu não consigo te enxergar. E aí eu crio, então, essa posição, essa liderança, esse lugar em que, na verdade, eu mais destruo do que eu realmente construo. Eu mais descrio do que realmente eu crio. Que líder tu quer ser? Então, antes de ficarmos julgando os líderes, nós temos que nos perguntar que lugar que nós estamos ocupando nessa vida. O lugar da criança ferida, que na verdade busca o tempo inteiro que alguém nos salve, ou acordamos no mês de Leão para nos tornarmos os leões e nós buscamos salvar a todos juntos. Seremos então convidados nesse mês a sermos uma manada, uma matilha, enfim, sermos um conjunto de leões que se erguem e se levantam para poder reconhecer a sua verdadeira identidade e os seus verdadeiros valores. Leão canaliza a luz divina, e isso significa canalizar os valores que são valores divinos. Aquelas sementes que começaram no mês de Áries, sementes do carneiro, de impulso, de início de movimento, se enraizam nesse momento no signo de Leão. Eu vou amadurecendo aquilo que eu tive de impulso, aquilo que eu comecei, aquilo que eu quis, né, colocar para fora. E agora, como leões, nós vamos proteger, né, toda a nossa família, proteger tudo aquilo que é nosso. Nos tornaremos e nos tornamos, somos convidados a isso, a guardiões da lei, da moral, da ética, dos costumes e da tradição. Por isso que o leão, ele é chamado de Ariel em hebraico, que é o leão de Deus. Esse é o mês para termos coragem de lutar pelos nossos desejos, coragem de ser quem nós verdadeiramente somos, a coragem de sair de uma escuridão, de uma passividade, de um lugar de cegueira para começar a abrir os olhos e começar a lutar pelo que tu deseja. Alguma vez tu parou para te perceber
e perceber o quanto tu muitas vezes acaba se colocando num lugar que te diminui, e quando a gente se diminui, a gente julga excessivamente os outros, não faz nada, só fica julgando os outros. No fundo, está dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu dependo dos outros. É um lugar de idolatria e é um lugar de escravidão. No mês de Leão, é o momento em que a gente pode sair disso. É um momento em que a gente pode criar coragem para sermos canais da luz maior. E quando nós somos canais da luz, nós precisamos, para continuar sendo o canal e dar continuidade para uma ascensão, para um crescimento, nós precisamos aprender a compartilhar a luz. Compartilhar significa uma autotransformação. Compartilhar significa sair do egoísmo. Compartilhar e egoísmo, muitas vezes a gente precisa entender que se eu te ofereço algo com um objetivo unicamente para o meu bem-estar maior, isso é egoísmo, verdadeiramente é egoísmo. Então, porque não é verdadeiro o que eu estou oferecendo para ti, já que o meu maior interesse é em mim mesmo. Então, esse é um aspecto sombrio do leão e que a gente combate aumentando cada vez mais essa consciência de que tem algo que a gente precisa lutar pelo nosso lugar, lutar pela liberdade, lutar pela tua expressão, lutar pelo amor, lutar pela lei, lutar por Deus, lutar pela regra, lutar pela tua identidade. E essa luta é uma luta que não é só a tua, é a luta do coletivo, é a luta do conjunto. E quando tem essa consciência de que a pergunta ela não é só para ti, mas é a pergunta por todos, porque dentro de ti tu não está só preocupado contigo, mas está preocupado com o conjunto, sempre aquela ideia de que ninguém prospera sozinho, tu só prospera se os outros estão prosperando. Então hoje a gente tem um caminho de riqueza que está se construindo. Na verdade, sempre existiu isso, que é uma riqueza falsa, porque na verdade a pessoa tem 100 e ela precisa, ela nunca acha, ela acha que não tem nada, ela precisa então de 200, ela acha que não tem nada, ela precisa de 300, ela acha que não tem nada, ela precisa de milhões e ela acha que não tem nada e ela vai atrás e ela já não pensa e não vê mais os outros. Então, a verdadeira riqueza é aquela onde muitos vão, na verdade, ou todos vão crescendo, enriquecendo, cada um na sua medida, porque cada pessoa tem uma medida, e o processo de transformação de cada um de nós, isso é particular, cada um vai aumentando a sua medida com os dias, com os meses, com os anos, porque nem sempre nós suportamos ter tanto, ter tanta luz. E é por isso que a luz que a gente traz nesse ciclo é uma luz que precisa ser compartilhada. É por isso que é um ciclo de amor. Porque eu preciso, porque não existe um amor que fica preso dentro de ti, ele não é verdadeiro. Mas esse amor, ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser trocado, entregue, ele precisa produzir algo que vai ser para outros, para o próprio mundo. Esse é o mesmo momento do desenvolvimento do verdadeiro indivíduo transforma que é a utilização da energia do fogo para poder transformar num processo criativo de aprendermos a sermos imagem e semelhança a Deus, ser como o divino, porque se tem um signo que ele é completamente divino, é o signo de Leão, onde nós vamos transmutar toda a energia que veio de Áries, que é a energia da nefesh, a energia do animal, a energia dos instintos, a energia primária e primitiva, a energia sexual, para um outro nível. É uma grande oportunidade que nós temos. E aí é que eu sempre vou te convidar para que tu, na tua vida pessoal, tu traga essa transformação e tu consiga te reerguer para renascer, para poder te descobrir, para poder realizar o teu verdadeiro eu, para poder te encontrar contigo. Porque quando tu te encontra com o teu verdadeiro eu, tu te encontra com a tua luz e aí tu te abre, porque a luz, ela força essa abertura e ela faz com que a gente possa florescer. Não tem filme ou peça que mais represente esse mês do que o Rei Leão.
É perfeito aquele desenho, filme, enfim, a peça que vai representar. E eu acho que quando a gente vê, a gente tem que se perguntar qual parte do Rei Leão nós somos, né? Que tipo de leão que nós queremos ser. Mas nós sabemos que nós estamos naquelas 3 semanas que correm entre 17 de Tammuz e 9 de Av, e que os 9 primeiros dias do mês de Av são dias especiais. Toda essa luz do mês de Leão, ela acaba tendo uma característica muito significativa nos seus 9 primeiros dias. Nós estamos nos dias que representam o sol negro. É um sol escuro. Porque quando nós, depois do mês de Tammuz, o mês signo de Câncer, o mês Yin, o mês mais noturno, nós entramos no mês de muita luz. Oh, por favor, vamos fechar? Feche, desliga essa luz. Quando você tem muita luz, você naturalmente, por não estar preparado para essa intensidade de luz, você naturalmente fecha os olhos e entra em contato com a escuridão. Os 9 primeiros dias do mês de Av, devido à grande intensidade, à grande potência da luz deste mês, nós entramos em contato com a escuridão, porque nós ainda não temos uma vasilha que consegue conter essa luz e compartilhar essa luz, porque nós ainda estamos na consciência egóica. Então, esses 9 primeiros dias são considerados os 9 dias de maior negatividade do ano. Temos uma semana intensa, uma semana que, obviamente, a escuridão ela sempre tem como característico o caos, a desordem, e a sensação de que o anjo da morte é que está governando. Nós temos a sensação de que nada chega em nada. E é claro, a gente vai ter aquela característica maior que é a da incerteza. O dia mais negativo do ano é o dia 9 de Av, que vai cair no dia 2 à tardinha, ao dia 3 de agosto. Então, de sábado para domingo. Dia 3 é considerado o dia mais negativo do ano. A gente vai ir acompanhando, me acompanhe no Telegram, pessoal das aulas também, que eu vou conversando sobre essa semana e o dia 9 de Ave, a preparação, é um dia de jejum, e a preparação desse dia. E os dois lados de que quanto maior a escuridão, maior é a capacidade que a gente tem de poder trazer a luz. A ponto de que, a gente vai ver isso aqui, que o dia 9 de Av é o dia em que surge, né? Que um dia vai surgir o Mashiach. Mas a gente chega ali. A lua, a vasilha, não consegue captar tamanha luz. E a maior luz de todas as luzes, então, acontece nesse ciclo. E a gente entra em colapso, entra nessa escuridão, exatamente porque a gente não consegue conter essa tamanha luz. E a luz é combatida, o tempo inteiro ela é combatida. E a gente sabe que, em termos simbólico, né, qual é a palavra, qual é o nome, qual é o centro espiritual do mundo que está sendo combatido nos tempos atuais. Esse sol negro, que vai então representar o 9 de Av, que se chama Tisha B'Av em hebraico é 9 de Av, é um dia que é marcado pela memória de tempo. Isso significa que em diferentes anos, no mesmo dia, aconteceram aspectos e acontecimentos negativos. Decreto divino ao povo hebreu de ficar no deserto por 40 anos na saída do Egito, antes de entrar na terra de Canaã, devido ao pecado dos espiões. Foi exatamente em 9 de Av. A destruição do primeiro e do segundo templo em 9 de Av. A expulsão dos judeus da Espanha, 9 de Av. A destruição da cidade de Betar durante a revolta de Barcova, 9 de Av. O Império Romano arou todo o monte do templo, destruindo os vestígios que poderia ser poderia identificar a existência do templo, em 9 de Av. Quando a gente tem vários acontecimentos negativos no mesmo dia, em datas diferentes, tu tem uma memória de tempo que foi marcado por algo muito forte. Os cabalistas e o Zohar explica que quando, quando existem acontecimentos físicos graves, negativos,
Isso é uma consequência de aspectos emocionais e que nós falamos sempre que é o ódio gratuito, a desconexão com o amor, a desconexão com a tolerância, com o perdão, com a espiritualidade, com a luz, com a consciência, gera, na verdade, né, esse ódio, a guerra, a destruição. Então, não é difícil hoje explicar isso, a gente enxerga isso na pele, a gente enxerga na nossa cara esse ódio gratuito, esse processo de destruição. Mas se a gente consegue então enxergar, por que que a gente não consegue ainda enxergar? A, a gente enxerga a consequência, mas a gente precisa começar a enxergar a causa. E a gente precisa começar a transformar a causa. Não é combater a causa. Nós somos a causa. Ela está dentro de nós, da nossa desconexão, da nossa fragmentação. Quando eu vejo as coisas erradas, meu sentimento é de julgamento, é de raiva, é de ódio. Não tenha sentimento. Procure transformar através de si mesmo. Eu quero que vocês pensem na lógica disso, porque tu só vai entender quando tu sentir a lógica de que quanto mais tu julga e quanto mais raiva tu tem daquilo que tu considera que o outro faz que é errado, que eu não estou avaliando se é errado, certo? Eu estou dizendo que, bem, cada um de nós tem um olhar para tudo na volta e a gente vai avaliando conforme as nossas experiências. Por isso que uma pessoa que é diferente de ti olha para ti e diz que tu tá errado, e tu olha para essa pessoa e diz que ela tá errada. Cada um tem uma concepção, cada um tem uma lente diferente. Nosso maior erro é o julgamento, porque quanto mais nós julgamos o outro, mais atraímos julgamentos para nós mesmos. E nós estamos sob um forte julgamento. Essa memória de tempo é uma memória que traz muito julgamento divino. Julgamento divino é como se eu traduzisse pela ideia de que nós estamos vivendo um período com muito karma. Então acontecem muitas coisas negativas para provocar transformações dentro de nós. E nós somos pessoas lentas para poder nos darmos conta do processo de transformação. E aí vem mais julgamento, vem mais sofrimento, vem mais dor, vem mais incerteza para poder provocar uma autotransformação. No início de mês de Av, então nossa alegria diminui, porque nós estamos dentro das 3 semanas negativas, e essas 3 semanas, então, finalizam no dia 9 de Av. O mês de Av é normalmente conhecido como Menachem Av, que é exatamente esse mês que nos traz essa angústia. Então, a gente tem meses negativos no calendário cabalístico durante o ano, como o mês de Tammuz, Av e Elul, que na verdade Elul não é um mês negativo, mas é um mês onde a gente aprende na prática a restrição para poder trazer de volta a certeza, para poder trazer de volta um lugar para a luz. No mês de Elul, na verdade, nós nos preparamos para um processo de purificação, de reorganização, mas no mês de Tammuz e o mês de Av, a gente acaba entrando muito em contato com as nossas emoções, se a gente não tem a consciência, perdeu a conexão com a Kabbalah, do que ela está nos ensinando, a gente se deixa levar pelas emoções, as emoções comandam a nossa vida e na tua vida pessoal e particular, tu acaba vivendo novamente repetições. A gente vive como coletivo uma repetição da história e a gente tem que parar essa repetição. A gente tem que parar a repetição. E esse é nosso poder. A gente tem o poder para parar o processo e fazer um processo diferente. O dia 9 de Av, 2 e 3 de agosto, é quando o Zohar diz que o Messias nasce em 9 de Av. E o Messias é aquele que redime a humanidade, tirando do exílio, tanto espiritual quanto material. Então, esse dia 9 de Av é quando a gente precisa trabalhar algo dentro de nós para fazer com que a semente do Messias possa nascer. E aí a gente precisa entender que para Kabbalah o Messias não é alguém, não é uma pessoa, porque ninguém vai vir te salvar.
mas é uma semente de uma consciência dentro de ti que tem essa relação com o signo de Leão, com a autoliderança, com a consciência, com a vontade, com a coragem. É uma luz. Nós estamos falando de uma humanidade, ou tu na tua vida pessoal, que tu fica lá, ai, porque nada acontece? Ai, porque tá tudo errado. Ai, e aí? E tu tá caminhando pro abismo. Ai, e aí? E aí? Imagina isso na tua vida pessoal. Mas um dia tu acorda, tu diz, uau, vamos lá, vamos fazer. Deixa eu procurar um emprego. Deixa eu melhorar isso. Deixa eu fazer um curso. Deixa eu, né, fazer um marketing no meu trabalho. Deixa eu fazer morangos do amor, né? Então, a gente precisa algo que acorde dentro de si. E o que eu quero trazer é que existem energias que são invisíveis. E a gente precisa ir tirando os véus que nos diminuem, que nos cegam, são as cascas que nos prendem. E é por isso que a gente sente que tem muita energia negativa. A energia negativa são essas cascas que nos amarram. Tem várias coisas que podem nos amarrar. Energias, obsessores, ondas, pensamentos, intenções, coisas que a gente come, coisas que a gente fala, coisas que a gente pensa, coisas que a gente faz. A gente tem muitas formas de criar essas cascas, ou muitas formas que terceiros criam cascas e jogam em cima da gente, e que nos colocam nesse lugar, que é um lugar que a gente sente que a gente não tem tesão para poder realizar as coisas, que a gente está perdendo energia. Mas quando o demônio ele está acordado e ele está dentro de nós, nós estamos perdendo energia. O demônio leva sempre energia pelo rabo e vai para o chão. E essa energia é desviada. E a gente precisa aprender e corrigir nesse momento essa luz que vem, a energia precisa ser emanada para fora, não para trás, mas para fora. A gente tem que parar de deixar com que alguém nos roube nossa energia. Você deve estar pensando, estão roubando meu dinheiro. Dinheiro é energia também. Mas para tu fazer dinheiro tem que ter energia. E o que mais estão roubando de ti não é dinheiro, é energia. Quando as pessoas estão passivas, quando tu tá passivo na tua vida esperando que vai vir, vão bater na tua porta, vão te escolher, porque tu deve ser especial, né? Para ter um emprego maravilhoso, para o amor da tua vida bater na tua porta, é? Tu, na verdade, tu tá sem energia. Ninguém vai bater na tua porta se tá sem energia. Quando tu tá sem energia, ninguém olha para ti. Vou ser bem honesto, ninguém olha para mim se eu tô. Ah, né? Hoje comentei com a Heloísa, eu cheguei de viagem ontem e disse, pai, eu tô super cansada. Tô quase, eu disse pra ela, tô quase deixando para amanhã a aula. Não, vai lá e faz. Eu já sei que eu venho, eu faço, pai, fico toda cheia de energia, porque compartilhar gera muita energia. E porque é maravilhoso compartilhar. Então, é uma energia, é algo que a gente tem que começar nesse mês a ter o desejo, a entender esse processo, a reconhecer, bah, realmente. A gente pode chamar esse lugar de contração como esse lugar de depressão. E nessa semana, nesses 9 dias, nós, na verdade, somos convidados a entrar para dentro de si, para poder recuperar a energia. Porque é uma tendência de nós perdermos energia por qualquer coisa nessa semana. Por causa da incerteza. Tem uma incerteza no ar. É uma incerteza política, uma incerteza econômica, uma incerteza do futuro. A gente não sabe o que vai ser depois do dia primeiro. Vamos parar. A gente precisa recuperar a certeza e a confiança. E é interessante porque, né, tá no comando de leoninos, né, no sentido de que os líderes, eles hoje estão com uma posição e uma postura tão egóica, tão leonina, né, no sentido de tanta vaidade, pelo aspecto tão negativo, que a gente fica ali assistindo eles. A gente precisa, para aí, eles não são Deus. E a gente precisa trazer esse divino e ter total confiança, porque quem coloca comida na mesa, na casa de cada um de nós, é a luz infinita, é Deus. E é exatamente nesse 9 de Av que a gente vai acordar essa semente dessa libertação. Olha que interessante.
Tisha B'Av foi um momento de destruição dos templos. O templo sagrado ele está dentro de nós. É o lugar onde tu guarda. Tu pode hoje estar tendo uma invasão de energias contrárias que vem contaminar a nossa vida, que vem contaminar a família, vem contaminar a ética, vem contaminar os valores espirituais, vem contaminar o processo de expansão da consciência. Antigamente, né, a perseguição era as bruxas, gente. Eram as pessoas que tinham conhecimento espiritual. Hoje, não precisa perseguir bruxos, bruxas, né? Precisa simplesmente desviar todo mundo para os prazeres imediatos, para o instinto, né? Para se perder na busca da identidade, para se perder na busca de objetivos, de ambição, de crescer, de evoluir. Então, nós precisamos aprender a guardar o nosso templo, o templo da casa, o templo da família, o templo do teu coração. Aonde está o teu templo? Aonde está o teu templo? Sem o templo, o caos se estabelece. O caos vem. A luta que se vê, eu várias vezes falo aqui, é contra a construção do terceiro templo, que vai encerrar o caos e vai retirar essa negatividade toda. Então, pessoas e líderes canalizam hoje essas energias negativas, exatamente para poder combater a energia da luz. E tu quer canalizar qual energia? Por isso que esse momento é um momento de oportunidade, de reconstrução do nosso templo interior. Esse templo interior que está na dimensão de Tiferet, o centro do coração. É interessante, eu vou pegar, devia ter botado um slide sobre isso, né? Apenas pegando a moda do morango do amor, tá? Em que a fruta morango, ele está ali dentro, protegido por aquele monte de açúcar, tá? Mas o morango, que é a parte, acredito que mais nutritiva, está protegido, em parte por uma grande clipar, várias clipotes, tá? De açúcares. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o templo está ali, está dentro de nós. E a oportunidade que nós temos é de não se perder nesse momento em julgamentos e críticas, mas poder dentro de si, né, se perguntar onde eu estou e o que eu vou fazer com tudo isso. Porque o que eu quero é canalizar a luz e manifestar a luz, porque esse é nosso papel dentro da espiritualidade. Quando começou o mês de Av, no primeiro dia de Av, nós então nos conectamos à memória do patriarca Aron, foi Lulá de Aron. Agora, dia 5 de Av, nós temos então a conexão com, vou dar só a data aqui, dia 29 para o dia 30 de julho, nós temos a conexão com Ari Akadosh, o Ilulá, do Isaac Luria. Então, acompanhem, obviamente, Instagram, Telegram, para poderem conectar-se com este grande sábio. E através da luz dele é que ele é um grande, um dos maiores mestres da Kabbalah, mas de todo o conhecimento, poderia dizer que 90 hoje por cento, talvez, do conhecimento da Kabbalah, ele veio dele, a base é de Isaac Luria, o grande leão de Tzfat. Então, nós buscamos, através da sua energia, ele se apresenta no dia da passagem dele, ele se apresenta para todos nós, e nós buscamos, através dos méritos dele, rezamos pedindo a nossa proteção, abundância, saúde, que a gente tenha um mês de muita luz, um mês em que a gente possa erguer, né, o nosso templo interior e lutar por esse nosso tempo, nosso espaço, pela nossa vida, né? Para que ninguém mais roube a nossa energia, muito menos o nosso tempo. Nesse período, né, nessas semanas até o auge de 9 de Av, 2, 3 de agosto, nós temos uma queda da luz, mas na verdade a queda da luz é pela intensidade da luz, a gente não consegue receber toda essa luz, mas aos poucos a gente vai se abrindo,
vai deixando essa luz entrar e vai transformando a nossa consciência. Então, ao mesmo tempo que é uma semana negativa, eu também posso te dizer que é uma semana de uma oportunidade incrível para tu te dar conta de muitas coisas, para tu transformar a tua vida, para tu tomar decisões importantes dentro de ti, pelaquilo que tu está encontrando e vendo dentro de ti. Não deixando as emoções tomarem conta, porque quando as emoções tomam conta, nós somos e agimos de uma forma reativa, nós não estamos no controle. Tu está sendo controlado. E quem provoca as tuas emoções são as imagens externas, os acontecimentos externos. Olha que desafio que tu tem. E que bonito desafio. Então é bonito ouvir isso hoje aqui, mas e amanhã? Tu vai lembrar do que eu estou falando? Tem que lembrar. Mas eu vou fazer tu lembrar nessa semana, porque é muito importante a gente vencer as reatividades que nós estamos vivendo. Porque na reatividade a gente continua sendo governados, dominados e direcionados para o abismo. 15 de Av, depois do dia 9 de Av, então a gente caminha até o dia 8, 9 de agosto, a gente vai para o auge da luz. São 5 dias entre 9 e dia 15, que na verdade nos permite ir trabalhando e recebendo essa luz nos diferentes níveis da nossa consciência até chegar na lua cheia. A maior luz do ano se dá na lua cheia desse ciclo lunar, porque é o encontro, né, desse sol, né, o dia de maior luz no signo de maior luz. Então, dia 15 de Av é conhecido, né, no nosso calendário como o dia mais positivo do ano. Nesse dia, o Sol, que representa a dimensão de todo o corpo emocional, o Zerampin, ele se liga, tu tem toda a anatomia espiritual toda interligada. Tu tem um grande casamento, como em toda lua, no, toda lua cheia, desculpa, toda lua cheia, tu tem um grande casamento espiritual, e esse casamento espiritual, ele faz com que a gente receba muita luz. Então, a intensidade de luz é tão grande que traz todas as qualidades leoninas. Então, por isso que é a maior expressão do amor, né, se dá no dia 15 de Av, na próxima lua cheia, que é Tubiav, momento de acordar, né, o chakra cardíaco, amor que representa a troca, o compartilhar. É um momento em que a gente acorda a nossa alma gêmea, é um momento para comemorar o amor. A gente pode dizer que é o dia do amor. É um momento em que amor representa também unidade, unificação, integração. É um momento de cura. Então, dia 15 de Av, um dia da lua cheia, casamento entre Sol e Lua, dia de harmonia, um dia perfeito para começar novos negócios, novos projetos. É o momento de encontrar uma nova direção. A maior quantidade de luz possibilita o encontro com o outro. É um momento de harmonia, de paz. Mês de Av, tribo Shimon, que tem a ver com Shema, com ouvir. Deus ouviu as minhas preces. Mais do que nunca, é um momento de muita oração esse mês. Um mês para rezarmos e pedirmos para Deus a proteção. Pedirmos para Deus que nos traga abundância, que nos traga, né, prosperidade, que nos traga expressão de amor, expressão verdadeira, de conexão verdadeira e de presença divina. Arcanjo Miguel, que também se faz presente, é um grande mensageiro deste ciclo e que também governa as questões finanças e as questões de poder. Meditamos todos os dias nas letras Kaf, Tet, Kaf, Tet. Ele designou a letra Kaf e coroou, e com ela criou o Sol no universo, quarta-feira no ano e a orelha esquerda na alma. Ele designou a letra Tet e a coroou, e com ela criou o leão no universo, Av no ano e o rim esquerdo da alma. A letra Tet. Tet é a nona letra do alfabeto hebraico, Tet que tem uma relação com a palavra Tov, que é bom, que é considerado Tov, palavra que significa bom, um dos nomes de Deus. Identifica que algo impregnado, que está impregnado pela energia divina, impregnado pela Shekhinah, traz mais do que nunca essa qualidade desse mês, né?
Então, a Shekhinah, que está oculta durante as 3 semanas, mas que a gente vai trazer de volta com a nossa oração, com o desejo e a vontade que nós temos de compartilhar. A letra Tet, que é o útero, é a proteção, é essa mãe que abraça. E é por isso que meditamos na letra Tet para trazer a bondade, trazer as coisas boas para a nossa vida, para poder revelar todas as coisas que foram perdidas, que foram ocultas e escondidas. A verdade, a energia que foi perdida e que a gente quer ela de volta. A letra Kaf, a 11ª letra do alfabeto hebraico, mas tem o valor 20, representa a Kaf, a palma da mão. Inicia a palavra que sai, que é trono, né, que é o trono do Eterno. Inicia a palavra Koach, que nós precisamos muito nesse mês, força. Meditar na letra Kaf traz para nós a consciência, para que a gente possa entender, né, o que a gente está passando. Nos traz o propósito, para que a gente entenda os ciclos repetitivos na nossa vida. Kaf é uma letra que nos protege, porque Kaf é a palma de Deus que envolve a própria terra. Trabalho espiritual desse mês, deixe o melhor que existe dentro de ti vir, aparecer. A gente perde muito tempo pensando em muitas coisas negativas, porque esse é o objetivo de tudo que está acontecendo na nossa volta: é produzir medo, é produzir incerteza, é produzir desesperança. A gente precisa se conectar com positividade, com a luz, com a esperança. É preciso parar de nutrir-se e alimentar-se de coisas negativas. É preciso olhar além do que está acontecendo. Cuidado, porque no final o que tu vai ver e vai te sentir é como um bobo da corte nessa história toda. Precisamos aprender a ouvir o outro, a se ouvir melhor. Precisamos aprender a acessar o que há de mais criativos dentro de nós e enxergar a nossa verdadeira vontade. Por isso que tem que purificar. A gente tem medo, a grande maioria das pessoas tem medo de conectar a sua vontade, porque tem medo de ser você mesmo, tem medo de ser quem você é. É preciso, para isso, entrar num estado de maior humildade para poder também enxergar não só a si, mas aos outros, para poder aprender a ser um verdadeiro líder e entender que o que nós temos hoje na nossa volta não é exemplo de liderança. Força de perseverança, conectar-se com a energia de leão é seguir e ir até o fim naquilo que tu acredita, naquilo que tu começou, naquilo que tu está fazendo. Vencer o inimigo, vencer o Satã, buscar purificação e limpeza e buscar libertação. Porque é uma libertação da expressão, é uma libertação da alma, é uma libertação de quem tu é, da tua verdadeira identidade, do teu propósito, e não de um caminho para que a gente se perca nas incertezas. Neste mês, um dos cursos que estou lançando, um curso de 8 aulas em áudio e uma aula via Zoom, DAT, conhecimento profundo de Kabbalah, para quem quer saber mais e mais e entender que só a partir de DAT é que realmente tu começa a aprender Kabbalah. Conhecimento oculto e o despertar verdadeiro da alma. Então, você está pronto para dar o próximo passo? Você já percorreu caminhos sagrados, agora é hora de atravessar o véu, Indate, o portal invisível da árvore da vida. Não basta saber, é preciso encarnar a sabedoria. Então, vamos aprender sobre o terceiro olho, a força de Yesod, o silêncio do Ein Sof, 72 nomes como chave dos portais interiores, a travessia entre luz e sombra e todo o sentido e significado profundo que é Dat e todo o significado dos olhos, aprender vários mistérios a respeito de todo o universo da palavra, da garganta, da energia sexual, da energia dos olhos e como a gente ergue essa energia. Inscrições abertas, venham se informar os valores. Estudo da Paraxá da semana, começamos o mês de Av, já sob a energia de um novo livro, Deuteronômio. Entramos no último livro, um livro bem dramático, e que é ou tu aprende ou vai ter consequências. A gente já vive nas consequências que o Deuteronômio descreve. Então estamos na hora, está na hora de aprendermos a corrigir o nosso caminho. Estudo da Torá, sempre conectando-se com o momento astrológico,
Acontece nas segundas-feiras, 19h30, mas é um curso que tem muitos áudios, tem muita intervenção minha durante a semana, bem profundo. Segundas e quintas-feiras, às 19, às 18h10, meditações e práticas cabalísticas, salmos, códigos, nomes de Deus, letras, poder da mente, hiperfoco. Você aprende muito, se desenvolve muito os poderes cabalísticos. Não acabou nosso encontro. Então, nesse encontro, eu mostro para vocês agora um mapa desse ciclo lunar, que é então o momento em que a gente tem o primeiro fio de luz da Lua, né? Quando começa realmente o mês de Av. Então, nesse primeiro fio de luz da Lua, a gente teve a Lua conjunto a Mercúrio em Leão e o Sol na oposição com Plutão, Plutão em Aquário a 2 graus e o Sol a 2 graus de Leão. Aqui é muito interessante porque é um mês de expressão, é um mês de fala. E ao mesmo tempo que a gente tem esse Sol em oposição a Plutão, na luta e na guerra de egos, um mês de muitas transformações, um mês para poder colocar luz na escuridão, luz no que está oculto, luz no poder oculto ou no poder que querem exercer sobre o coletivo, no poder sobre a própria consciência, pode ser um grande despertar e um grande acordar da consciência. A gente tem a Lua e o Mercúrio num aspecto de fala, de expressão, numa quadratura com a Lilith, em Escorpião, mexendo com essas dimensões que estão ocultas, destrutivas e demoníacas, que muitas vezes vai fazer com que se fale o que quiser, se fale qualquer coisa, se fale sobre dessa destruição, ou as palavras que vão surgir vão ser palavras de destruição. Como é que está falando isso? É. A gente também está com Marte na oposição com a cabeça do dragão. Isso significa que está conjunto com a cauda do dragão em Virgem. Então, as coisas do cotidiano, da agenda, agenda é dos hábitos diários, né? Estão tendo que serem olhadas, revistas, trabalhadas. A gente está tendo que limpar, reorganizar e cuidar muito da própria saúde. Aqui é um aspecto muito importante. É um momento para a gente rever um pouco, a gente em Leão e com o próprio Júpiter em Câncer. O Júpiter em Câncer está bem aspectado. Tem os excessos daquela coisa de sentar para ver filme e comer 1 quilo de pipoca. Ah, pipoca é um alimento super bom, tu vai, mas comer 1 quilo de pipoca hoje não é tão bom, né? Então, é os excessos, é o exagero, tá? Então, aqui o Marte em Virgem, ele te diz assim, olha, nem tudo tu vai digerir, nem tudo tu vai conseguir absorver. Então, muitas vezes a gente está fazendo, está se alimentando de uma forma muito rápida, ou está se cuidando. Ah, tá, já fiz, deu, fiz 5 minutos de exercício, tá bom. Não, não tá bom. Tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Marte em Virgem sempre traz para nós a gente aprender a cuidar do corpo muito por caminhos de purificação, né? Cuidar do intestino por caminhos de purificação. Tem muita toxicidade no ambiente, tá? Essa toxicidade pode ser do que tu come, pode ser do que tu ouve, do que tu vê. Cuidado. A gente hoje vive auges de dualidade, quer dizer, tu tá buscando a luz, tu vai ter uma tremenda escuridão vindo para te tirar dessa positividade, da esperança e bater em ti e te derrubar, né? A gente tem um desafio pela frente, tá? A verdade é essa. A gente tem, como brasileiros, a gente tem um grande desafio. E como é importante se erguer e erguer esse poder que o coletivo tem, erguer essa luz que cada um de nós tem na sua própria vida. Porque tudo, toda notícia que vem, aí tu começa a ficar deprimido, começa a ficar, tu vai apagando tua luz. Quando o maior objetivo, porque por detrás de tudo isso tem a mão de Deus. E aí tu tem que pensar, o que Deus quer da gente? O que Deus quer de mim? E se não for para acordar a nossa luz, então não tem sentido. E é para acordar a nossa luz. Eu não tenho dúvida disso.
é para rever o caminho, porque enquanto os outros se perdem nos seus caminhos caóticos, nos seus caminhos só dos instintos, e eu estou aqui criticando, papapá, eu estou igual aos outros, porque talvez eu não vá fazer o caminho que eles fazem, de se perder nos instintos, mas o processo meu de crítica, de ficar mal, de se perder, de perder a esperança, é a minha dimensão primitiva. Então, o lado da escuridão está ganhando. Eu não tenho dúvidas que o lado da escuridão está ganhando. Rezar, meditar, fazer salmos todos os dias, principalmente nesta semana, é muito importante. Muito importante. Um outro ponto também significativo, tá, que a gente tem é a gente está com Urano a 0 graus de Gêmeos, é um despertar de consciência, mas ainda tá, esse Gêmeos é muito dual, né, mas é um despertar para ter uma mudança de ação. Eu já comentei que Netuno e Saturno ainda estão conjuntos, não é uma conjunção perfeita, mas eles estão conjuntos. E eles estão em Áries, eles estão retrógrados. Isso, esses dois planetas juntos, eles trazem, né, por um lado, uma quebra de uma estrutura, por outro, é poder manifestar e construir algo que vem diluído, que vem para se desmanchar. Isso é uma leitura. Eu posso fazer outras leituras. Eu posso pegar esse Saturno e esse Netuno como a construção de uma liderança espiritual, como um grande mestre interior que desperta, que acorda. Mas é clássico dentro da astrologia que Saturno e Netuno têm muito a ver com esse sistema caótico, que não é democrático, né? ãh, Político que se estabelece no próprio mundo, que de alguma forma não deixa de ser socialista, não deixa de ser outras coisas. Então, é importante porque tem aqui um elemento egóico, porque está em Áries. Tem um elemento primário, primitivo, porque está em Áries. E que aí tu olha para o mundo e tu diz, não acredito que em 2025 a gente parece que a gente deu mil passos para trás. E a gente parece sim que deu mil passos para trás. E como envolve Netuno, e lembrem que Netuno e Saturno vão voltar para Peixes, logo, logo. Ainda tem coisas para poder resolver e que vamos ver se vamos resolver. Porque Peixes sempre vai trazer os elementos que são invisíveis, são de memória espiritual, são memória kármica. Por isso que a gente tem essa sensação. A gente tá, parece que vivendo a história tudo igual, tudo de novo, tudo de novo. Será que a gente mudou? Ou só mudou a roupagem, a maquiagem, a internet? Mas a história se repete. Então, esse Saturno e esse Netuno, a meu ver, ele traz a história de volta para que a gente possa ir amadurecendo e mudando ela. Será que a gente vai conseguir mudar ela? Fica a questão. Esse é o mês para a gente mudar. Esse é o mês para a gente conectar, meditando nas letras do mês, recuperando a nossa verdadeira identidade. Então, aproveita esses 9 dias, a gente já está andando neles, aproveita até o final de semana para um trabalho intenso, espiritual, entrar na proatividade, entrar na energia da resistência, não deixar as emoções tomarem conta. A gente é tentado o tempo inteiro, a escuridão ela faz tudo para se manter. Hoje nós estamos muito mais conscientes, enxergando muitas coisas, né? E ao mesmo tempo a gente se esquece, se perde e a gente precisa lembrar o tempo todo. Está conectado o tempo inteiro com a espiritualidade e com a escola de Kabbalah. Eu agradeço a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, em que a gente vai conversar sobre 15 de Av. Obrigada. Não esqueçam, o vídeo vai estar aqui no YouTube, de curtir, de comentar e compartilhar com outras pessoas.